Boa tarde, pessoal. Pessoal do sétimo ano de Araruna, do Integral Colégio de Curso. Vamos aí para mais uma aula, tá? A gente já viu, a gente iniciou esse assunto na outra semana, faz 15 dias, mas agora vamos dar continuidade aí, tá certo? No caso, a gente viu aqui apenas o contexto europeu, né? Como é que esses europeus, como é que esses espanhóis, na realidade, chegaram aí à América, tá? Então, o reino espanhol, em 1492, tinha acabado de ser unificado, tá? Tinha falado para vocês pelo casamento, né, de três reinos, né, Castela, Aragão e Navarra, tá certo? E aí, esse reino espanhol necessitava agora, né, de uma rota para expandir, né, seus domínios, para expandir seu comércio, tá? Aquilo que eu já tinha falado para vocês, né? A rota da seda, a rota da pimenta para o Oriente estava ali sob o domínio dos árabes, né, dos muçulmanos. Então, era necessária uma nova rota. A rota marítima, que contornava o norte da África, né, e o Oceano Índico mais à frente também, né, não o Oceano Índico ainda, mas a parte norte, né, até o Cabo da Boa Esperança, estava ali sob o domínio português. Então, por onde esses espanhóis iriam viajar, né, e aí o Cristóvão Colombo, né, o genovês, é, montou um plano, né, uma expedição para viajar para o oeste. No caso, ele queria dar a volta ao mundo baseado aí nos estudos de Ptolomeu, tá certo? E aí eles acabaram chegando na América Central e logo depois na parte que está localizado o Império Azteca, tá? E as outras civilizações também, tá? Então a motivação, claro, era uma motivação econômica para acumular riquezas. Logo depois, claro, vai ter motivações religiosas, tá? Vai ter motivações de encontrar ainda mais terras, riquezas, mas de momento era econômica, tá certo? E aí vamos aí caracterizar, vamos entender um pouco como é que era esse Império Azteca, né? As suas características até o seu declínio, tá certo? Então, Azteca, a palavra vem de Aztlán, tá? Que era um lugar mítico ao norte, ou seja, os arqueólogos, os estudiosos acreditam que seja na parte que fica hoje os Estados Unidos, tá? Mas não se sabe muito ainda de onde vieram, né, os astecas, tá certo? Podemos chamar também de astecas ou mexicas, tá? E aí já podemos fazer uma relação com o nome México, tá certo? Eles eram considerados sanguinários, porém não porque gostavam do derramamento de sangue, mas porque eles eram povos conquistadores, povos guerreiros, tá? A civilização asteca começou a ser fundada a partir da cidade de Tenochtitlan, tá? Então, a escolha desse lugar ele vem a partir de uma relação mitológica, tá? Eles acreditavam, né, eles tiveram uma mensagem dizendo que a cidade deveria ser fundada em cima de um lago no qual estivesse uma águia devorando uma cobra, tá certo? Por isso, né, eu vou até mostrar para vocês a bandeira do México hoje tem no seu centro isso, uma águia devorando uma cobra em cima de um lago, tá? Então tudo isso aí tem a ver com a mitologia asteca, tá? Então Tenochtitlan vai ser fundado em 1325, tá? E é aquilo que eu já tenho falado para vocês, né? Esse lago aí se chama Texcoco, né? E várias cidades aí foram fundadas, foram criadas aos arredores desse lago e a principal, né, que é em cima, né, do lago seria Tenochtitlan, que hoje é também a cidade do México, que é a capital, né, do México. Aí está a bandeira do México, como eu havia falado. E como é que era essa sociedade? Né? A sociedade era hierarquizada, aí baseada na teocracia. Mas o que seria teocracia, professor? Significa dizer que as questões religiosas, né, vão ditando, né, o cotidiano dessa sociedade. Inclusive o próprio rei, né, o próprio imperador, tá, ele era um escolhido de Deus. Tá? Então tudo estava ligado
a questão religiosa. Tá? O imperador ele era chamado de Tlatoani, eu acho que é Deus guerreiro que significa, tá certo? Os guerreiros e sacerdotes formavam a elite, vocês podem ver na imagem, né? No caso aí, foi dividido em nobrezas, nobres e plebeus. Tá? Então, na nobreza estavam o rei, né, o imperador, estavam os chefes administrativos, os sacerdotes, né, chefes militares, tá certo? Já os plebeus estavam aí os camponeses, os artesãos, tá? E lá embaixo estavam os escravizados, certo? Agricultores, pobres, endividados também. Tá? A nossa sociedade asteca se pagava imposto 4 vezes ao ano, ou seja, era de acordo com, por exemplo, você se mantinha através da agricultura, né? Tinha aquela produção agrícola. Então, na colheita era o tempo de se pagar, ou você criava animais. Então, na hora da matança era o momento de pagar os impostos, tá certo? Então, todas as cidades, que no caso eram cidades-estados, formavam o Império Azteca. Tá? E todas essas cidades pagavam impostos, tá bom? Então, era muito hierarquizada, tá? Sempre tinha-se essa característica, tá? Já a economia era baseada na agricultura, tá? Produção de milho, feijão, batata doce, o fumo, que era muito utilizado para as questões medicinais. Tá? Agora, uma coisa interessante é que, como Tenochtitlan, né, a capital do Império Azteca, era sobre um lago, como é que eles iam, né, produzir esses produtos? E aí eles, a partir dos seus estudos, a partir das suas tecnologias, acabaram fazendo as ilhas artificiais, que eram chamadas de chinampas. Tá? Então eles colocavam madeira e terra dentro do lago, tá? E acabavam plantando, né, sobre o lago a partir dessa madeira, a partir dessa terra. Tá certo? E ali mesmo, claro, não era uma grande produção, porque é diferente você plantar na própria terra, né? Mas mesmo assim eles produziam para a sua subsistência. Não era algo grandioso, mas era o suficiente para eles se manterem, né? Para eles conseguirem a produção necessária para a sua sobrevivência. Tá? Claro que também tinham as trocas de produções. Uma cidade-estado produzia tal, né, feijão ou algum animal, tá? Então eles trocavam, faziam essas trocas comerciais. Eles tinham uma moeda também, tá? E essa moeda era o cacau. Mas como é que pode a semente do cacau? Eles acreditavam que a semente do cacau era algo divino, tá? Era uma semente que tinha sido enviada pelos deuses. Por isso que ela era tão rara. Não é que ela fosse rara, mas ela era tão procurada e era tão valiosa. Tá? Então, a todo momento eles estavam trocando alguma produção, algum objeto ou alguma mercadoria pela semente do cacau, certo? Eles acreditavam que quando derretiam o cacau, aquilo ali era algo divino, tá? Então, a semente do cacau era a moeda do Império Azteca. Claro, tinham trocas comerciais que eram feitas de mercadorias entre mercadorias. Mas, ao mesmo tempo, quando não se tinha essa troca entre mercadorias, era feito pela semente do cacau, que era a sua moeda. Tá certo? Na escrita, né, eles tinham uma escrita que não era tão organizada. Tá? Era uma escrita pictográfica, que era a partir de imagens, tá? E ideográfica, né, a partir de símbolos que representavam uma palavra. Às vezes era um conceito abstrato, a partir de figuras de linguagem. Tá? Por isso que era abstrato. Claro que não tinha-se uma regra, tá? Por isso que não era tão organizada. Porque a partir das relações cotidianas, as pessoas iam adaptando. Você não tinha isso vai significar, né, aquela imagem ou aquele símbolo vai significar aquilo em todas as conversas, em todas as relações sociais do Império Azteca. Tá? Podiam variar
né, de acordo com a região. Claro, era um império muito grande, tá certo? Por isso que não eram tão organizados. Já na religião, que é uma das partes mais importantes, né, e mais estudadas do Império Azteca, era uma religião politeísta, ou seja, tinham vários deuses, tá? E esses deuses eram ligados à natureza, né? Os principais deuses eram Huitzilopochtli, né, que era o beija-flor azul, era o deus do sol e o deus da guerra, né? Então eles protegiam os guerreiros, né, nos conflitos, certo? Tinha o Quetzalcoatl, né, que era a serpente de plumas, era o deus da luz, da fertilidade, da natureza e da vida. Tinha também o Tlaloc, né, que era o deus da chuva. Então, percebam, né, percebam que os deuses estão ligados à natureza. Tá? Deus do sol, Deus da luz e Deus da chuva. Tá certo? Eles acreditavam, pessoal, que para ter a ajuda dos deuses tinham que fazer sacrifícios humanos. Então, a todo momento, era característica deles, eles achavam que podiam ser punidos pelos deuses. Então, por isso, eles faziam sacrifícios humanos, tá? Principalmente aí nas pirâmides. Sim, existiam pirâmides no Império Azteca. Algo interessante, né, na questão religiosa, mitológica, é que eles tinham 2 calendários. Tá? Isso é importante porque isso vai bater, vai se relacionar, né, bem perto mesmo, com a chegada dos espanhóis, né, na América, tá certo? Então eles tinham 2 calendários. Tinha um mitológico, que no caso era um calendário lunar, de 260 dias. E tinha um outro calendário, que era um calendário solar, tá, de 360 dias anuais. Tá? Só que uma vez a cada 52 anos, esses calendários eles se combinavam. Tá? E quando eles se combinavam, um novo ciclo se iniciava na sociedade. Não era que iria se acabar tudo, não. Quer dizer que essa sociedade agora não ia ter secas, ia ter chuvas abundantes, a produção agrícola ia dar, né, dar muitos frutos, né, ia dar uma produção muito boa, tá certo? As guerras, não ia acontecer tantas guerras, tudo iria ocorrer, tá, muito bem nessa sociedade, tá certo? Além disso, pessoal, além disso, né, é isso que eu estou falando para vocês, que vai dar de encontro com a chegada dos espanhóis, que vai ser a queda do Império Azteca. Tá? Eles acreditavam que o Quetzalcoatl, ele tinha uma fisionomia de um homem branco, tá? Branco de barba, tá? E quando se iniciava esse novo ciclo, esse Deus, não que se iniciasse, mas esse Deus voltaria, né? Estava mais ou menos na época que esse Deus voltaria, e na mitologia asteca, esse Deus voltaria pelo mar. Tá? E foi nesse momento que o Hernán Cortés ele chega, né? Em 1519, né? Ele chega a Tenochtitlán. Então, quando ele chega, tanto o Montezuma II, que era o imperador dos astecas, do Império Azteca, como boa parte da sociedade acreditavam, não é que eles acreditavam, mas eles tinham essa ideia que poderia ser o Quetzalcoatl, tá? Então, ficou aquele medo, né? O próprio Montezuma II temia um derramamento de sangue, porque não sabia, né, se era... Claro, o Hernán Cortés vai perceber isso, vai se aproveitar disso, tá? E vai influenciar muito o Montezuma II. Por exemplo, Montezuma II vai proibir os sacrifícios humanos. Nas pirâmides que aconteciam os sacrifícios humanos, o Montezuma II vai retirar, por exemplo, símbolos da sua religião, da religião asteca politeísta, e vai colocar símbolos cristãos, certo? Então, tudo isso aí vai sendo aproveitado pelo Hernán Cortés, que era um conquistador e que foi o conquistador do Império Azteca, certo? Em 1520, Montezuma II vai morrer, tá? E aquela população asteca, principalmente de Tenochtitlán, não vai aceitar a dominação espanhola e vai reagir, vai ter um conflito, tá? Mas qual era o grande problema, né,
da população asteca de Tenochtitlan, né, da cidade de Tenochtitlan, se revoltar contra os espanhóis, é que os espanhóis fizeram alianças com as outras cidades-estados, com a grande maioria dessas cidades-estados. E essas cidades-estados não querendo mais a dominação de Tenochtitlan, né, sobre todas as outras cidades, se aliaram aos espanhóis, né, e venceram definitivamente em 1521, né, a queda de Tenochtitlan, a queda do Império Azteca, certo? Depois eles constroem novamente a cidade, que no caso vai ser a cidade do México, tá? Então essas são as principais características do Império Azteca. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida vocês deixam aqui no chat que eu vou respondendo, ou guardem aí, façam suas anotações para a próxima aula. Atividade também vou deixar aqui, certo? Tenham uma ótima tarde e até mais.